Doutor Me Consulta está de volta, estamos ao vivo, são 2 horas e 36 minutos e a gente recebe agora o nosso ortopedista, traumatologista, Dr. Max Souto-Maior. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Novamente está aqui na Rádio Monte Roraima. Doutor, o senhor sabe que o tema da semana passada foi um grande sucesso, que muita gente mandou mensagem, que interagiu, né? Realmente. E hoje a gente vai continuar com esse tema, né? Então, olha, se você aí que tá ouvindo a gente, tá? Sofre com problemas, com patologias nos pés, né? Tá querendo um cuidado melhor, no nosso quadro Saúde com Especialista, a gente vai falar sobre esse tema, que interfere diretamente na qualidade de vida de muitas pessoas. As patologias do pé e os cuidados corretos para evitar aquela dor crônica, aquelas limitações do dia a dia. Você sabia que condições como, por exemplo, a fascite plantar atingem cerca de 10% da população e podem causar dor intensa no calcanhar? Pois é, quando o tratamento tradicional não resolve, técnicas modernas como as infiltrações guiadas, fisioterapia especializada e até a terapia por onda de choque têm apresentado ótimos resultados. Em casos mais complexos, até como procedimentos como a liberação do túnel e do tarso, né? Liberação do túnel do tarso podem ser necessários para aliviar essa compressão nervosa e também restaurar a função. E para explicar o diagnóstico, né, como diagnosticar essas patologias, a gente recebe hoje aqui o nosso especialista, Dr. Max Souto-Maior. Doutor, eu já começo lhe perguntando quais são as patologias mais comuns que afetam os pés e que acabam levando os pacientes a procurar ajuda médica lá com o senhor na clínica. Nós fizemos assim até uma divulgação, né? Que teve gente que achou engraçada, falou assim, os pés falam com você. Exato. Né? Qualquer coisa assim. Às vezes os pés nem falam, eles estão gritando por você e você não dá atenção, porque de um modo geral a pessoa não se preocupa muito com os pés, né? Porque bota um sapato, bota uma sandália e sai andando. Mas qualquer dor no joelho, um ombro, já cria-se uma preocupação. As patologias mais comuns no pé, que mais a gente atende, na verdade é a tendinite do calcânio, o esporão de calcânio, né? A fascite plantar, né? E também algumas patologias um pouco mais raras, tipo neuromas, os neuromas de Morton, né? Que é uma inflamação do nervo interdigital, né? Que se localiza entre o terceiro e quarto pododáctilo. Mas nem sempre elas são tão comuns. Mas as mais comuns realmente são as dores no calcanhar, a formação de esporão, o pé plano que causa compressão, uma pressão maior na cabeça do primeiro raio, que seria na cabeça do primeiro meta, que isso aí é o primeiro raio, o primeiro meta é o primeiro do hálux, do dedão, do pé. E ali pode ocasionar artroses, né? E essas artroses, se criar uma facilidade para que haja uma luxação, ou seja, um hálux valgo, ele começa, aquela articulação começa a sofrer um desvio lateral. E é chamado também, vulgarmente, assim, não, cotidianamente, né, de joanete, que também nós lidamos lá na clínica. Nossa, os joanetes, eu vou lhe dizer que eu tenho uma das minhas irmãs, ela tem um problema seríssimo com isso, de ela não conseguir nem pisar às vezes, doutor. Qualquer tipo de sapato que ela coloca incomoda, é uma dor absurda. Como é que é feito esse tratamento lá na sua clínica com quem tem joanete, por exemplo? A joanete, além de dar dor, né, vem a parte estética, né, que a pessoa fica até com vergonha, feio, né? Aquela cabeçona de tirar o sapato, tem aquele constrangimento, e realmente é muito ruim, porque a vaidade da pessoa também faz parte da vida dela. Sim, claro. Faz parte da alegria da vida dela. Existe uma angulação, né, que é calculada através pelo raio-x, que até certo nível de desvio, o tratamento ainda é conservador. Talvez com alguns tipos de órteses, se for uma dor muito forte, com algumas infiltrações também, com o uso de alguns tipos de palmilhas, entendeu? As palmilhas, às vezes, quando elas arqueiam a cabeça do primeiro raio, a cabeça do primeiro metatarso, o que acontece? Ela reduz um pouco aquela luxação, como eu te falei, do pé plano que pode ocorrer. Mas quando excede esse ângulo, realmente o tratamento tem que ser cirúrgico, aí tem que ser um tratamento a nível hospitalar, a nível de centro cirúrgico mesmo. E aí já requer uma recuperação mais demorada? Como é que funciona? Não, a recuperação é bem simples. A cirurgia hoje em dia tem várias técnicas cirúrgicas hoje que podem ser usadas. E como eu te falei, cada caso é um caso. Tem casos que são bem simples, que você só precisa tirar aquele excesso, né,
de osso que está sobressaindo ali na articulação e ainda mantém ainda o próprio ligamento colateral, o ligamento lateral do dedo. Sem nenhum... Agora, tem outras não, que você tem que fazer, que a gente chama de osteólise, ou seja, fazer uma osteomia, um corte no osso, ou seja, uma osteólise para desviar esse osso, fazer uma angulação, tipo chevron, né? Chama de chevron, que é... Você faz um corte no osso para tentar alinhá-lo. Doutor, esse osso, ele cresce? Não é Como que ele cresce, funciona a isso? articulação desvia. A articulação ela tem que ser retinha. Ali, no caso, pela pressão que ocorre, e talvez devido ao o pé ser muito plano, começa a jogar a articulação muito para o lado. Porque não é só ela, né? As outras também vêm, só que elas vêm em menor grau. O maior grau, realmente, o grau mais evidente, é o grau da articulação metatarso falângica no hálux, no primeiro raio. Tá vendo só? Olha, se você sofre, então, desse problema aí, a clínica Dr. Max Souto-Maior também já resolve o problema. Quem tá mandando mensagem aqui pra mim é o Marcelo Rodrigues. Oi, doutor, boa tarde. Aqui do Asa Branca. Sou jogador amador de futebol e sinto uma dor no calcanhar que piora depois dos jogos. Já fiz alongamentos, já usei palmilha, mas o incômodo continua. Isso pode ser fascite? Pode ser já criando-se uma inflamação, né? Porque como ele é jogador de futebol, ele não para o tratamento, porque a reação inflamatória é uma coisa continuada. Você tem que parar o estímulo para diminuir a inflamação. Então, por exemplo, como ele é jogador de futebol, joga direto, tá tendo aquela pancada ali em cima, às vezes mesmo com a palmilha, não deu tempo de regeneração e a diminuição do estado inflamatório. A medicação tem que ser feita e o pé tem que ficar um tempo parado para ele poder voltar. E observar, né, o calçado, porque às vezes, eu não quero dizer qual time que ele joga, não sei, mas às vezes as chuteiras, né, são aquelas chuteiras já muito rodadas. Né, já tá ali, ela já tá viciada em certo, e mesmo com a palmilha, pode ainda estimular a dor no calcanhar. Doutor, o senhor sabe também que às vezes as pessoas, elas relevam aquela dor, né? Ah, vai passar. Vai passar. Não, é uma besteira. Vou tomar um remedinho que passa. E aquele problema... A vizinha conhece um remédio muito bom. E aquele problema fica ali, né? E vai aumentando. E Porque quando ela vê cuida. que chegou numa fase muito aguda, cronificando, aí já fica mais complicado o tratamento. Olha, a Ana Beatriz está aqui com a gente também, lá do Jardim Primavera. Doutor, boa tarde. Trabalho o dia todo em pé e tenho sentido uma queimação embaixo do pé que piora ao final do expediente. O que pode ser, doutor? De novo, a famosa fascite plantar, né? Pode estar. Ela E também, agora, como eu falei, Hélio, tem que observar o pé dela, se o pé dela é plano, se tem Pode um calcâneo talvez vago. uma síndrome do túnel do carpo ali também? Não, coisa? assim, do tarso, no caso, do tarso, pode ser também, mas não é assim que ele funciona. É mais para fascite. A dor então. dele, ele caminha mais realmente para a dor na sola do pé. Mas como eu te falei, tem que ser, aí no caso tem que ser mais bem avaliado. Beatriz, vamos lá então na clínica Vamos Dr. na clínica Max pra gente Souto-Maior, avaliar. Tá? O Roberto, lá do Messejana, tenho 62 anos, estou acima do peso, sinto dor ao caminhar, principalmente pela manhã. E aí, doutor, o que pode estar acontecendo? Excesso de peso, claro que vai Já interferir, a sobrecarga, né? Sempre ela vai... Porque quando a gente é mais jovem, né, cara, a musculatura realmente ela mantém ali bem, né, a situação do peso. Ainda mais quando a pessoa sobe de peso muito rápido, aquela carga acontece muito repentinamente, a musculatura não está preparada. E isso vai refletir nas articulações, né? E as articulações já pode estar aí desenvolvendo uma artrite, que é uma inflamação articular. A Viviane também está por aqui. Depois de um entorse no tornozelo, há 2 anos, nunca mais voltei a pisar normalmente, doutor. O que pode ajudar no meu caso, depois de tanto tempo, ou só cirurgia? Ela pergunta. Aí ela vai ter que fazer uma ultrassonografia para avaliar, como eu te falei, nesses entorses, tem um ligamento, que é o ligamento que pega na fíbula, que é o malelo lateral, né? E o tarso lá embaixo. Então, esse ligamento chamado de delta pode ter sofrido algum esgaçamento, né? E isso vai manter uma dor durante a vida inteira, se não for tratado. Agora, como eu te falei, a infiltração com o plasma rico em proteínas, nestes casos, é excelente. Porque vai levar uma regeneração lenta, mas vai regenerar. E olha, já procure então a clínica Dr. Max Souto-Maior, daqui a pouco a gente vai passar o endereço. Fica ali na Rua Iê Coelho, 746, Isso. passando a Academia América,
do mesmo lado da Academia América, mais à frente um pouco, tá, gente? Inclusive é bom a gente falar, doutor, porque muita gente ainda não conhece, mas a sua clínica trabalha com preços acessíveis, né? Nós estamos fazendo combos, diversos tipos de combos. Os combos são, assim, alinhados ao paciente. O paciente conta a situação e a gente tenta adaptá-los da melhor maneira possível. Porque, como eu te falei, a minha ideia é tratar o paciente, é deixar ele feliz, né? E de uma maneira ou outra ele vai conseguir algum tipo de tratamento comigo. E para você que sofreu algum tipo de acidente, ou de carro, ou de moto, né, ficou aí com seus movimentos comprometidos, o senhor também é especialista nisso, né, doutor? Claro, né? A gente poder fazer uma avaliação lá, né? Uma avaliação, sequela de fraturas e tudo mais. Oferecer um plano de tratamento lá, personalizado. A questão também, se for uma sequela de fratura, uma consolidação viciosa, às vezes dá laudo pro INSS, a pessoa o senhor também trabalha com laudo pro INSS. Trabalho com laudo INSS e PCD também, havendo uma disfunção permanente nesse membro, né? Perfeito. Tem mais mensagem por aqui. Boa tarde, doutor. Me chamo Jean, faço corrida de rua e minha dor no meio do pé só some quando paro de treinar. O que pode ser feito? O que será que pode ser, doutor? Essa dor assim, no meio do pé, ela é muito característica, eu acabei de falar aqui, do neuroma de Morton, que é a inervação interdigital que pega exatamente nessa área. Uma infiltração seria bom para ele? Infiltração funciona muito bem também. A inervação, ela aceita muito bem qualquer tipo de infiltração. Claro que não é em cima do nervo, né? Sim. Você faz na região próxima e ali para a absorção ela vai melhorando, criando-se uma analgesia e uma reação anti-inflamatória. A Paula, lá do São Francisco, também está por aqui. Doutor, boa tarde. Tenho diabetes e formigamento constante nos pés. Isso dificulta o tratamento de alguma patologia que eu possa ter? Tem a síndrome de... É porque o que acontece com a diabetes? A diabetes é uma doença silenciosa. Ela é um pouco diferente da hanseníase, né? Mas as duas são, assim, comparativas, porque as duas... ocorre aquela ferida que não fecha, sim, né? Aquele tratamento prolongado. Por quê? Porque a diabetes, o açúcar, né, vamos dizer assim, em excesso, ele começa a criar umas vasculites, ou seja, lesões na íntima das artérias. Uhum. Então a artéria começa a irrigar muito pouco o local de qualquer... E mandar poucos nutrientes para a região. Por isso, que você tiver uma pancadinha ali, aquilo ferir, não é um bom aporte sanguíneo devido a exatamente essas lesões vasculares. Isso prejudica muito, você tem que fazer debridamento. Às vezes, se já levou uma infecção óssea, tem que retirar aquela parte óssea. Aí, no caso, o que seria interessante para ela, doutor, que é diabética? Tem que fazer o controle da diabetes, entendeu? E nós temos também o curativo, que é feito com plasma e rico em gel. Um plasma que é muito mais rápido também. É o mesmo tratamento, só que não é aquele líquido. Uhum. Ele já é feito com papa de hemácias, é um tipo de papinha do mesmo sangue que você auxilia na cicatrização. Além de termos outros tipos de medicações e fazer curativo para diabético. Uhum. Mas o interessante para ela seria pegar... plasma, filtração. E tratar a glicemia. Abaixar a glicose dela o máximo possível. Perfeito. Só para continuar, né, a diferença da hanseníase. Uhum. A hanseníase já não é o tipo desse tipo de lesão. Já é uma lesão em cima do nervo. Uhum. Né? O nervo perde a sensibilidade. Aí a pessoa tem aquela ferida que não cicatriza por bater e não sentir nada. A pessoa torce o tornozelo, não sente nada. E é aquela diferença. E nisso vai prejudicando o órgão que foi afetado. Perfeito. Doutor, deixa eu lhe perguntar. A Elisângela também está aqui com a gente. Ela pergunta, uma amiga fez infiltração e teve alívio rápido, doutor. Esse tratamento, ele é duradouro? O efeito para depois de um tempo? Tem que saber de que foi que ela foi feita a infiltração. Certo. Se foi, por exemplo, uma infiltração com o próprio anti-inflamatório, não esteroide, ele tem uma ação rápida, realmente, mas ele demora muito pouco tempo, às vezes em 30 dias, de 15 a 30 dias ele volta. Depende do protocolo que ela usa, né? O corticoide, ele tem um tempo maior, mas ele tem muita conta... também, doutor. Aí o ácido hialurônico é ótimo, que aí ele dura quase um ano ou mais, né? E o plasma também é excelente, que também dura nessa faixa de tempo aí, de um ano ou mais. Aqui é o Rafael, doutor, boa tarde. Sofri um acidente de moto, desde então meu calcanhar parece adormecido. O que pode ajudar ele nesse caso, doutor?
um tratamento de onda de choque. Aí presta atenção, saber se não teve alguma lesão neurológica, né? A nível de neurônio motor ou neurônio sensitivo. Normalmente pode ser sido fíbula anterior, o nervo fíbula posterior ou mesmo tibial. Sim. Saber se o pé não está caído também, que às vezes tem a história do pé caído. Aí, no trauma, tem que avaliar a lesão neurológica. E também tem as questões nós chamamos de neuroplaxia, ou seja, quando o nervo sofre um trauma, ele fica aí sofrendo durante uns 6 meses até voltar a funcionar de novo. Perfeito. Pra gente encerrar, o Carlos Alberto do Caimbé tem histórico familiar de pé chato e hoje, aos 40 anos, sinto dor, principalmente ao subir escadas. Esse tipo de anatomia influencia nas patologias do pé, doutor? Com certeza. Com certeza, né? Pé Ainda chato. mais. O pé chato é o pé plano, né? É o pé plano e todo pé plano leva a um calcâneo vário. Ou seja, por ele ser plano, há um desvio também no tornozelo. E isso vai aumentar, como eu te falei, a pressão em cima do calcanhar, vai haver a maior pressão em cima da cabeça do metatarso também. Olha, eu quero agradecer aqui a Mariana lá do Caranã, o Júlio do Pintolândia, também a Tereza do Raia do Sol, o Rodrigo do Santa Teresa, a Camila, o Eduardo do Liberdade, a Fernanda do Caçari, a Andréia do Pricumã, o Wilson lá do São Bento, quem mais também por aqui? A Juliana, quem mais? Muito obrigado por várias mensagens, tá? E o seu Alcides também da Aparecida, a gente não tem mais tempo, mas esse é um tema que o senhor sabe que tá vendo. Eu acho que vai ter que render mais dele. Vai ter que render mais, né? Muita gente tem problema no pé. Exatamente. Ou seja, aquela dorzinha ali pode não ser só uma dor passageira, né, doutor? Pode ser realmente uma dor que tem que se investigar, né, doutor? E é aquela dor que, por exemplo, você tem aquele sapato social, né, e fica evitando de usar com medo de sentir. Exatamente. Né? Você, não vou nem usar por conta disso, daquilo, ou fica só querendo usar sapato confortável. Isso já é um sinal. O seu pé já está falando com você. É isso né? mesmo. E você não está prestando atenção. Doutor, vamos fazer um convite, então, para todo mundo que mandou mensagem, para conhecer a sua clínica? Vá lá, mesmo sem compromisso, vá lá que nós vamos adaptar um combo à sua situação, ao seu problema. É isso. Hoje, pela manhã mesmo, atendi 3 pacientes do interior. Todos eles foram e entraram em acordo para fazer o tratamento. Eles vão fazer tanto as ondas de choque, como vão fazer também as infiltrações, a nível de coluna, a nível de joelho e ombro. Tá vendo? São os mais incidentes, né? E tornozelo, também. E o tendão, como estamos falando de pé, o tendão calcâneo nós estamos fazendo demais também. E os resultados excelentes. E para você que se acidentou também, olha, lá é o lugar certo para você recuperar aí a sua mobilidade, né, doutor? Que a gente tem que falar da fisioterapia e do Pilates, que já está na atividade. Já está em plena atividade. A clínica Dr. Maxi Souto Maior está localizada na rua Iê Coelho, ali passando a Academia América, tá bom? Número 746. Anotem o número do WhatsApp agora, tá? 98107 6773. 98107-6773. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Adorei nosso bate-papo, muita ótimo. gente participou. E aí, olha, se você quiser sugerir algum tema aqui pra gente falar aqui com o Dr. Maxi, fica à vontade, manda pra nossa produção e semana que vem a gente tá de volta, tá bom? Obrigado.